Bom dia, Recife, 11 de abril de 2020, exatamente 2 horas e 20 minutos da manhã. Eu estou aqui revisando sobre coronavírus e gravidez e resolvi organizar uma aula para profissionais de saúde, até para clientes como um todo, clientes em geral, minhas clientes do SUS, quem achar que vale a pena essa informação, reunindo as informações oficiais do Ministério da Saúde sobre o aspecto do coronavírus na gravidez. Então, vou compartilhar aqui a aula com vocês. Bom, é essa aqui, atualizações do Covid-19 e gravidez, os boletins epidemiológicos e os protocolos de assistência vigentes. A gente começa com o Boletim Epidemiológico 1, que foi publicado em janeiro, onde não se falava absolutamente nada sobre gestação. O 2, a mesma coisa, em fevereiro. O 3, nada sobre gestantes. O 4, também nada sobre gestantes. O 5, nada sobre gestantes. E, finalmente, o 6, ele fala sobre gestantes. Então, apenas em 3 de abril de 2020, houve uma preocupação maior com a gravidez aí em relação ao boletim epidemiológico. Aqui vale ressaltar que não está fazendo uma crítica ao Ministério da Saúde, até porque eu considero que as ações estão sendo muito bem realizadas como um todo, apesar das dificuldades, mas a gente precisa reconhecer que até a publicação de informações oficiais pelo governo está sendo bem célere. Muitas vezes, o acúmulo de informações pode acabar confundindo um profissional e outro, mas, de maneira geral, eu acredito, sim, num excelente papel que está sendo realizado pelo Ministério da Saúde. Basta salientar que até mesmo algumas sociedades demoraram mais do que o próprio Ministério da Saúde. E os seus protocolos, eles não são atualizados como os protocolos, os boletins do Ministério da Saúde, eles são atualizados. Então, aqui é um registro realmente positivo que eu considero do Ministério da Saúde. Mas vamos voltar lá para a nossa aula. Para falar aqui, o Boletim Epidemiológico 6, publicado em 3 de abril de 2020, ele estabeleceu as condições, isso aqui a gente vai ver em diversos momentos. São condições de risco para o desenvolvimento de complicações, né, por conta do coronavírus, do novo coronavírus. Então, a gente já sabe idade, cardiopatias, pneumopatias, pacientes imunodeprimidos, doentes renais crônicos, diabéticos e gestantes de alto risco. Então, sempre levando em consideração gestantes de alto risco. O Boletim Epidemiológico 7, do dia 6 de abril, e eu até falei sobre esse boletim num vídeo já na semana passada, ele fala, tem dois parâmetros aqui, duas vezes fala sobre gestação e uma fala sobre gestante. Então, o que ele fala? Que as informações da China, onde o Covid começou, mostram que algumas pessoas correm maior risco de ficarem doentes ou muito doentes. São condições clínicas de risco para o desenvolvimento de complicações e casos graves. Então, são condições clínicas de risco para o desenvolvimento de complicações graves, entre elas, gestantes de alto risco. Mais uma vez, colocaram como gestantes de alto risco. E orientou também o afastamento de profissional de saúde em grupo de risco, por exemplo, as gestantes, né, e as patologias que já foram citadas, e recomendou o afastamento laboral em caso de impossibilidade de afastamento desses profissionais. Estes não deverão realizar atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de síndrome gripal. Preferencialmente, deverão ser mantidos em atividades de gestão, suporte e assistências nas áreas onde não são atendidos pacientes suspeitos ou confirmados de síndrome gripal. Já o boletim epidemiológico número 8, ele também fala da gestação 2 vezes para falar exatamente a mesma coisa do boletim anterior,
sobre o afastamento de profissional de saúde em caso de gestação de alto risco e fala sobre as medidas de distanciamento social seletivo, né? Que é a estratégia onde apenas alguns grupos ficam isolados, sendo selecionadas todas as pessoas sintomáticas e seus contatos domiciliares e os grupos que apresentam maior risco de desenvolver a doença ou aqueles que podem apresentar um quadro mais grave, como idosos e pessoas com doenças crônicas, incluindo, né, a outras condições de risco, incluindo a obesidade e a própria gestação de alto risco. Mas aqui é o grande X da questão. Esse protocolo ele foi atualizado. Ninguém sabe quando, porque eu tenho essa versão no meu site, eu até já tinha disponibilizado, vou fazer até um parênteses aqui na apresentação para mostrar para vocês que no site, drglaucios.com.br/covid19, tá aqui, além de alguns vídeos que eu gravei, tem até o último que eu falo só sobre o boletim epidemiológico 878, se eu não me engano. Mais alguns vídeos que eu gravei, eu achei interessante, algumas lives, pareceres da Sociedade de Medicina Materno-Fetal, especificamente na gravidez, do CDC. Já atualizei também, coloquei da própria SOGESP também. Algumas orientações para profissionais e os boletins epidemiológicos. Está aqui, E também de outras sociedades que eu acho que é interessante. E aqui, eu já atualizei, mas aqui tem o protocolo inicial do Ministério da Saúde em relação à assistência. E agora é o novo, que a gente só sabe que é de abril de 2020, mas não sabe exatamente de quando que é. Mas esse protocolo, o original, a primeira versão, na verdade, ele só falava de considerações especiais para gestantes, né? E e no novo manual ele fala que tem um capítulo especial na página 30, né? E aí o protocolo ele só falava anteriormente que a condição de risco na gestação era praticamente a mesma coisa em relação à paciente não grávida. E aí, assim, houve uma diferença muito grande em relação a esses dois protocolos. Então, vejamos aí a diferença. A diferença está aqui, No primeiro manual, ele cita aqui, as gestantes com suspeita ou confirmação de coronavírus 2019 devem ser tratadas com terapias de suporte, conforme descrito acima, que o manual fala, né, como se fosse a mesma coisa do adulto, levando em consideração as adaptações fisiológicas da gravidez. O uso de agentes terapêuticos em investigação fora de um estudo de pesquisa deve ser guiado por uma análise de risco-benefício individual, baseada no benefício potencial para a mãe e a segurança do feto, com consulta de um especialista em obstetrícia e comitê de ética. As decisões sobre o parto de emergência e a interrupção da gravidez são desafiadoras e baseadas em muitos fatores, como idade gestacional, condição materna e estabilidade fetal. As consultas com especialistas em obstetrícia, neonatologia e terapia intensiva, elas são essenciais. Só que aí veio a segunda edição. E aí, ao invés de ser na página 17, como era aqui no manual inicial, agora pulou para a página 30, um manual que tem 50 páginas, e que o manual inicial ele só tinha 32 páginas. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos interessantes desse protocolo de manejo clínico mais novo do Ministério da Saúde. Então, a mesma coisa, né? Considerando que não existem evidências científicas que justifiquem o manejo diferenciado da gestante com Covid-19, recomenda-se que sejam consideradas durante a avaliação idade gestacional, condição materna e viabilidade fetal. Assim, as gestantes suspeitas ou confirmadas devem ser tratadas com terapia de suporte, conforme já foi descrito,
levando em consideração as adaptações fisiológicas. Mesmo texto, tá vendo? O uso de agentes terapêuticos deve ser guiado por análise risco-benefício individual, baseada no benefício potencial para a mãe e a segurança do feto, com consulta de um especialista em obstetrícia e, se pertinente e viável, o comitê de ética. As decisões sobre parto de emergência e interrupção da gravidez são desafiadoras e baseadas em muitos fatores, como a idade gestacional, condição materna e estabilidade fetal. As consultas com especialistas em obstetrícia, neonatologia e terapia intensiva são de grande relevância e são essenciais considerando a realidade do país, do Brasil. Diante da possibilidade de interrupção prematura da gestação, o uso de corticoide para promover a maturidade pulmonar fetal deverá ser avaliado caso a caso, segundo a orientação da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Em relação à cesariana, em gestantes diagnosticadas com COVID-19, de 26 a 40 semanas de gestação, não há indicação exclusiva para esse procedimento. No entanto, deverão ser mantidas as indicações obstétricas e ou clínicas, considerando caso a caso. O monitoramento fetal e de contrações uterinas das gestantes internadas por COVID-19 deverá seguir o protocolo vigente e em mães infectadas pelo COVID-19 é recomendado a manutenção do aleitamento materno, considerando o benefício do aleitamento e a ausência até o momento de evidências de transmissão de SARS-CoV-2, que é o COVID-19, por essa via. Ressalta-se que todas as precauções deverão ser adotadas, higienização correta das mãos e uso de máscara enquanto estiver amamentando e no cuidado com o recém-nascido. Eu estava conversando com o Dr. Zé Henrique lá nas redes sociais, que é um neonatologista aqui de Recife, que para mim é um dos grandes nomes, não só de Pernambuco, como também do Brasil, e ele já pesquisou que já existem e também está confeccionando algumas máscaras faciais para os recém-nascidos, para os bebezinhos, realmente para se proteger, né? E eu achei bem interessante essa iniciativa, porque do mesmo jeito que a gente se preocupa com a nossa contaminação como profissional de saúde, e os recém-nascidos, posto que eles não têm um sistema imunológico ainda bem desenvolvido, eles também precisam apresentar esses cuidados diferenciados. Mas voltando à aula. E aí ele coloca mais uma vez as condições de risco, e aqui é onde tem uma grande mudança aí de paradigma. O Ministério da Saúde, em todo momento, falava grávida não é grupo de risco, grávida não é grupo de risco, tratamento é a mesma coisa do que adulto, é a mesma coisa, o mesmo balaio. E aí depois começou a colocar, não, gestante de alto risco é diferente, porque realmente o risco é maior, e aí se pegar o Covid-19 pode ser que complique ainda mais. Mas agora, realmente, coloca como no escopo dos riscos, isso é uma atualização. Eu gravei um vídeo anterior sobre isso, inclusive falando que o boletim epidemiológico não colocava toda a gestante como do grupo de risco. O boletim epidemiológico 08 realmente não coloca a gestante como no grupo de risco, apenas gestantes de alto risco. Só que esse novo protocolo do Ministério da Saúde, ele é bem enfático. Eu vou fazer questão de repetir aqui a leitura. Ó. Condições e fatores de risco a serem considerados para possíveis complicações. Indiretamente, apesar de um texto assim, digamos assim, não tanto direto e objetivo, talvez um pouquinho, não sei se a palavra certa é sedutor, mas é um pouquinho diferente esse texto, né? Poderia ter colocado aqui, ó, esses são os grupos de risco, e pá, as 13 condições aqui. E aqui ele coloca, grávidas em qualquer idade gestacional, puérpera até 2 semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal. Essa lista ela é muito ampla. Pode ver que tem uma situação que, assim, você... Aqui, ó, população indígena, aldeada ou com dificuldade de acesso. Eu não sei se essa pessoa, por exemplo, ela realmente vai ter um maior risco do que um adulto que está aí, jovem, na cidade, aí exposto ao coronavírus, sabe? Eu realmente não sei. Eu sei que, lógico, né?
como são pessoas que ficam à margem da sociedade, né, dos grandes centros urbanos e hospitais, e aí essa dificuldade de acesso pode ser um fator que dificulte, mas não que a população indígena propriamente dita ela seja um fator de risco, né? Então, assim, essa classificação ela é muito ampla. Mas focando especificamente, mais uma vez, na gestação, está aqui, ó. Gestante em qualquer idade gestacional, puérpera até 2 semanas após o parto, e que tiveram aborto ou perda fetal. O que é que muda em relação à nossa conduta como médico obstetra? Sabe o que é que muda? Nada. Não muda nada, porque, pelo menos eu já estava considerando todas as minhas gestantes como do grupo de risco, por mais que o Ministério da Saúde ainda não colocasse isso de uma maneira enfática, e é por isso o cuidado, é por isso que muitas vezes a chatice lá no consultório, a gente já estabeleceu algumas regras que permitem com que o atendimento pré-natal seja bem mais espaçado e não realmente nenhuma paciente com sintoma respiratório vai entrar no consultório até para proteção da própria pessoa com uma possível síndrome gripal, né? E além do que da proteção também das outras pessoas e da minha pessoa lá no consultório. Então, toda gestante que entra no consultório, que na verdade deveria, até em qualquer estabelecimento de saúde, por exemplo, maternidade, ela deveria ser triada em relação aos sintomas respiratórios. Se está com sintomas respiratórios, é a queixa principal, aí é minha opinião, graças a Deus, as coisas estão mais acalmando aí nesse sentido e diversos hospitais, maternidades estão adaptando para uma área isolada para atender essas gestantes com sintomas respiratórios e muitas vezes até junto mesmo da clínica médica. E, lógico, a preocupação maior é que não haja a infecção da própria maternidade. Essa paciente precisa de um atendimento realmente diferenciado. Mas vamos sair das minhas opiniões, né, e vamos voltar ao manual. Queira ou não, nesse período de pandemia, a opinião digamos assim, de qualquer profissional de sua confiança, ela é importante e a gente ainda não tem tantos estudos em relação ao protocolo, ao ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas em relação à gestação. Estão surgindo alguns, a gente está acompanhando, mas ainda não é nada que vá mudar muito a rotina de atendimento da gente e o grande diferencial também é que nós estamos acostumados com a nossa realidade e dentro desse Brasil a gente vai ter realidades completamente diferentes a depender da região onde você está. Aqui no Nordeste é diferente do Norte, que é diferente, muito diferente do Sudeste. E a grande preocupação aqui é porque, de alguma maneira, essa nossa região ela pode ser muito mais acometida do que as outras. Não foi por acaso que a síndrome da zika congênita aconteceu por aqui. E eu também não acho que foi por acaso que um dos óbitos de maiores repercussões que tiveram em relação ao período do ciclo gravídico puerperal foi um óbito de uma puérpera aqui no hospital privado do Recife. Então, são marcos dessa pandemia e que, de repente, às vezes, eu estava até conversando com alguns amigos e dizendo que nem tudo que é ruim, ele literalmente vai ter consequências negativas. Então, o óbito da puérpera que aconteceu aqui em Pernambuco trouxe uma série, lógico, trouxe uma preocupação geral, muita gente ficou muito preocupada, mas a partir daí eu acredito que surgiram ações que têm uma certa congruência com o que aconteceu. Então, está se levando muito mais a gestação a sério nesse período da pandemia, o cuidado precisa ser diferenciado e até essa mudança do protocolo, ela acontece mais ou menos concomitante a este evento Sentinela, que a gente fica preocupado e nessa preocupação a gente vai melhorar ainda mais a nossa assistência, a nossa comunicação. Então, vamos lá. Vamos voltar aí para o protocolo. Então, grávida em qualquer idade gestacional, puérpera até 2 semanas. Na verdade, coloca até 2 semanas pós-parto, mas é assim, ó.
Puerpério. O que é puerpério? Vamos falar de novo. Puerpério é o período de 42 dias após o parto. Tá certo? Então, 42 dividido por 7, 6 semanas após o parto, é considerado período de puerpério. Naquelas mulheres que tiveram abortamento, se considera um período menor de 2 semanas após o parto. Então, quando quer dizer 2 semanas, ou na verdade, 6 semanas, né? 15 dias ou 42 dias, se considera se for parto ou se for abortamento, né? Então, vamos lá. O que é que diz mais o protocolo? Aí aqui, ele chama a atenção de um fluxo que já foi disponibilizado nesse endereço aqui, certo? Nesse endereço aqui. E é esse fluxo aqui. Na verdade, o fluxo ele é maior. Ele é a soma, isso aqui fica em cima, e essa parte fica embaixo, e também tem essa parte aqui embaixo. Só que eu segmentei por conta da visibilidade aqui, que fica melhor. Então, qual é o fluxo do manejo clínico de gestantes na atenção especializada? Paciente com sintomas de síndrome gripal, febre maior do que 38 graus, hoje eles estão considerando 37,8, aferida ou referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta. A gente vai classificar se o paciente tem sinais de gravidade para determinar se é uma síndrome respiratória aguda grave ou se é outra condição clínica viral, inespecífica, leve, que não vai ter tanta repercussão. Quais são os sinais de gravidade? Dispneia, desconforto respiratório, saturação de oxigênio menor que 95%, piora de condições clínicas de doença pré-existente e diminuição na movimentação fetal. Tem isso aqui, pode ser uma síndrome respiratória aguda grave. Não tem isso aqui, indica isolamento domiciliar, conforme o protocolo de atenção primária à saúde, e contactar o posto de saúde para monitoramento. Então, 14 dias afastado, né? 14 dias de quarentena, repouso, alimentação, vigiar febre, prestar atenção aí nos sinais vitais, e é isso. É mais ou menos isso. Mas se for uma síndrome respiratória aguda grave, aí a primeira pergunta, tem indicação de UTI? Sim ou não? Vamos lá. Tem choque? Tem disfunção de órgãos vitais? Tem insuficiência respiratória ou instabilidade hemodinâmica? Então vamos considerar um caso leve. Não tem. Qual o tratamento? Oxigenoterapia sob monitoramento, hidratação venosa cuidadosa, exames complementares, monitoramento fetal e de contrações uterinas conforme o protocolo vigente. Acompanhamento em leito clínico de isolamento individual ou coorte, notificar e coletar exames específicos. Então, é esse o protocolo quando você não tem a indicação de UTI. Quando você tem indicação de UTI, suporte intensivo, oxigenoterapia sob monitoramento, hidratação venosa, exames complementares, a mesma coisa. E o monitoramento fetal. A única diferença é o suporte intensivo. Acompanhamento em leito de terapia intensiva em isolamento individual coorte, notificar e coletar exames específicos. Aqui tem um asterisco, não é indicado o uso profilático de antibióticos e também na ausência de comprovada infecção associada, glicocorticoides não devem ser prescritos. No entanto, podem ser considerados em situações específicas quando houver clara indicação para sua utilização e sem evidências de benefícios no tratamento do SARS-CoV-2. Então, quais são essas condições? Vou falar um pouquinho sobre isso, que isso aqui é algo sério que vai acontecer. Veja, um paciente que está em UTI grávida e grave, né? Ela tem um risco maior, inclusive, de que o parto seja realizado na própria UTI. Que, inclusive, foi o que aconteceu num dos casos aí de óbitos de puérperas no Brasil, aqui em Pernambuco. Então, a cesariana, ela foi feita no leito do UTI, justamente porque a paciente não reunia condições clínicas que justificassem a transferência para um centro obstétrico e principalmente até pelo risco do próprio encaminhamento ao centro obstétrico. Então, essa conduta nesses casos graves, infelizmente, vão acontecer,
né? E nesses casos de prematuridade, ao meu ver, eu não vejo como contraindicação nenhuma. É importante um parecer da Sociedade de Pediatria, um posicionamento do pessoal da neonatologia. Mas, ao meu ver, eu não vejo contraindicação nenhuma de fazer as 2 doses de corticoide que a gente faz para amadurecimento do pulmão do bebê. Até porque a gente fala de 2 vidas. Eu realmente eu não tenho muita experiência clínica, mas eu não acredito que 2 doses de 12 miligramas da betametasona, que é o corticoide que a gente utiliza, ele vai causar tanto prejuízo à saúde da mãe, mesmo no estado da UTI, em contraposição aos benefícios claros e evidentes da corticoterapia antenatal, que a gente sabe que uma das principais evidências, né, a obstetrícia cresceu muito em evidência científica pelo trabalho da corticoterapia antenatal. Então, eu realmente considero que é uma condição interessante a questão da corticoterapia antenatal nesses casos de prematuridade, incluindo até mesmo nos casos graves. Eu não acho que a gente deve fazer profilático para todo mundo, corticoide, né? Mas para essas condições de risco, de maior risco de prematuridade, eu acho que sim, que vale a pena. Então, todo centro de UTI que tenha gestante, ele deve estar preparado, inclusive, para a realização da cesariana em casos graves ou até pode acontecer, eu espero que não, mas casos de cesariana perimortem, né? Que eu já tive um caso, mas tomara que não aconteça. Voltando aí ao protocolo. Gestantes, e agora, ó, abordagem no atendimento às gestantes, mudou um pouquinho. Então, a gente falou primeiro de considerações especiais para gestantes, depois do fluxograma, e agora a gente vai falar sobre a abordagem, né? Então, vamos lá. Gestantes que apresentem sintomas de síndrome gripal, ou seja, febre maior ou igual a 38 graus Celsius, referida ou aferida, acompanhada de tosse ou dor de garganta, devem procurar os serviços de atenção primária à saúde, e aquelas com sinais de gravidade devem procurar os serviços de urgência. Para aquelas que estejam em isolamento domiciliar, deverão ser seguidas as recomendações estabelecidas pela atenção primária à saúde em seu protocolo de manejo clínico. E quais são esses sinais de agravamento e choque, né? Para indicar hospitalização, deve ser considerado sinais de agravamento e choque. Quais são os sinais de agravamento? Frequência cardíaca maior do que 100, respiratória maior do que 22, pressão arterial sistólica menor ou igual a 100, saturação de oxigênio menor do que 95, enchimento capilar maior do que 2 segundos, diminuição do volume urinário, Glasgow menor que 15, dispneia ou taquipneia, alteração na ausculta pulmonar, sobretudo a presença de crepitantes, cianose, tontura, confusão mental, agitação psicomotora ou torpor e diminuição da movimentação fetal. Sinais de choque: pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio, lactato maior do que 2 micromol por litro, insuficiência respiratória caracterizada pela saturação de oxigênio menor do que 95%, PaO2 de menor do que 70, PCO2 maior do que 50 e o pH menor do que 7,35, e a presença também de oligúria menor do que 0,5 ml por quilo de peso e hora. Então, esses são os sinais de agravamento e choque. O consenso obtido foi de que a presença dos sinais de agravamento especificado indica a recomendação para internamento clínico. Já os sinais de choque devem ser considerados para admissão em leitos de terapia intensiva. O reaparecimento dos sinais de agravamento e choque indicam necessidade de retorno imediato da gestante que já tenha obtido alta aos serviços de saúde. Então, ó, veja que interessante. Uma gestante que tenha uma diminuição na movimentação fetal, esteja com um quadro, né, de síndrome gripal, já é um sinal de agravamento. E segundo o protocolo, a princípio tem indicação de internamento. Então, a gente já vê algo, digamos assim, polêmico, né, nessa conduta.
mas é um excesso de cuidado. Por quê? Pode ser que a síndrome gripal esteja realmente alterando a vitalidade. Então, a realização de ultrassonografia com Doppler pode ajudar, da cardiotocografia também pode ajudar. Esse é o momento de trazer a tecnologia ao nosso favor. O grande problema é a realidade do SUS, porque muitas vezes você não tem esse acesso e você não tem o leito para isso. Então, é como eu venho me posicionando em que essa pandemia ela vai trazer sérias repercussões, está se preocupando muito na população de idosos e tem que se preocupar mesmo. Os profissionais de saúde também que estão sendo muito mais expostos, mas é preciso também se preocupar com nossas gestantes e seus futuros bebês. Então, a otimização dos serviços das maternidades ela é fundamental nesse momento, principalmente no âmbito do SUS, que a gente sabe que é uma situação bastante desafiadora. Houve o consenso que se deve prescrever o oseltamivir em pacientes com síndrome respiratória aguda grave, sem diagnóstico, conforme o protocolo atual de SRAG, que é a abreviação da síndrome respiratória aguda grave. A prescrição poderá ser revista a partir da identificação do agente etiológico por meio do exame laboratorial, considerando que o oseltamivir não possui atividade contra o COVID. Não foi recomendado o uso de antibiótico profilático, mas o uso deve ser considerado a partir de suspeita de infecção bacteriana associada. Então, é uma coisa simples. Uma gestante que está com uma síndrome gripal pode evoluir para uma pneumonia bacteriana. Então, precisa ser tratada. Até por uma questão da imunidade, a imunidade baixa vai permitir com que haja a infecção de micro-organismos oportunistas e agentes bacterianos. Então, pode acontecer infecção viral, menos frequentemente, mas pode acontecer infecção fúngica respiratória e pode acontecer a mais frequente, que são as infecções também, quer dizer, a mais frequente não, né? A que muitas vezes é diagnosticada, que é a própria pneumonia bacteriana, ela está muito mais associada às alterações na ausculta respiratória. As virais, nem tanto. Vamos lá. Em relação ao manejo de gestantes com casos graves, foi consenso que deve ser ofertado suporte ventilatório que garanta a oxigenação adequada ao paciente e que o uso da circulação extracorpórea com oxigenador de membrana, ECMO, deve ser indicado conforme os protocolos vigentes de medicina intensiva. Diante da possibilidade de interrupção prematura da gestação, o uso de corticoide para promover a maturidade pulmonar fetal deverá ser avaliado caso a caso, segundo a orientação da FEBRASGO. Eu já me posicionei em relação a isso de uma forma bem clara, né? E não acho que a gente pode se arrepender de fazer o corticoide. Em relação à cesariana das gestantes diagnosticadas com COVID-19 entre 26 e 40 semanas de gestação, não há indicação exclusiva para esse procedimento. No entanto, deverão ser mantidas as indicações obstétricas e ou clínicas, considerando caso a caso. O monitoramento fetal e as contrações uterinas das gestantes internadas pela COVID-19 deve seguir o protocolo vigente. E não há recomendação de antecipação de alta hospitalar em puérperas infectadas pelo COVID-19 até o momento. Para gestantes em isolamento domiciliar, recomenda-se o reagendamento de exames e consultas de pré-natal para o período imediatamente posterior ao término do isolamento, devendo ser garantida a remarcação no serviço de referência. Em mães infectadas pela COVID-19, é recomendada a manutenção do aleitamento materno, considerando o benefício do aleitamento materno e a ausência até o momento de evidências de transmissão do SARS-CoV-2 por essa via. Ressalta que todas as precauções deverão ser adotadas, como higienização correta das mãos e uso de máscara enquanto estiver amamentando e cuidando do seu recém-nascido, considerando que até o momento não existem evidências científicas de que justifique o manejo diferenciado da gestante com COVID-19, recomenda-se que sejam consideradas durante a avaliação idade gestacional, condição materna, viabilidade fetal e o desejo materno, né? Principalmente em relação à questão da via de parto. Então, é respeitar todo
todo o contexto, né? Tanto a condição materna, fetal, como a própria idade gestacional e a intenção da mãe. Então, pessoal, nós passeamos aí um pouco sobre os principais boletins epidemiológicos até o último, que foi o boletim 08 de abril, 9 de abril. Eu tenho quase certeza que foi essa data. Bom, a gente pode saber rapidinho. Eu gosto de... Aliás, essa aula eu vou procurar disponibilizar para vocês, ok? Deixa eu só voltar aqui para a gente ver o boletim, para ser bem... Todos os slides, eles, quer dizer, todos, quase todos, nas referências você tem o hiperlink para abrir. E é esse boletim 8. Ó, exatamente, o boletim 8 é de 9 de abril de 2020. A gente está na madrugada do dia 11. Então, muita coisa recente sendo aprimorada, como também esse protocolo novo que a gente acabou de discutir. Então, pessoal, a gente acabou de passear por todos os boletins epidemiológicos com foco específico na pandemia do coronavírus relacionados à gravidez. Eu já falei para vocês, tem muita coisa lá no meu site, o drglaucius.com.br/covid19. Acesse, é gratuito, tem muita informação legal e também links, não só vídeos gravados, mas embaixo tem links que dão acesso a protocolos nacionais e internacionais, perguntas e respostas de diversas sociedades médicas nacionais e internacionais, e os protocolos do Ministério da Saúde também estão disponíveis nesse endereço. A gente falou sobre os boletins, falou sobre os protocolos do manejo clínico e dentro ainda falou do fluxograma de atendimento a gestantes. Então, eu vou terminar aqui essa aula falando um pouquinho de algo que eu recebi ontem, dia 10. Vou passar aqui para vocês. Isso aqui eu acho fundamental. Durante essa pandemia, lógico, inclusive este que fala para vocês, passou por uma série de dificuldades, né? Então, o que foi que aconteceu aqui? Ó? Primeiro o medo, depois o aprendizado, depois o crescimento. Eu quero que nós todos estejamos aqui. Ó. Foi o que aconteceu na zona do medo, reclamação com frequência, e ainda hoje isso acontece, por incrível que pareça. Estoque de comida, papel higiênico, medicamento, álcool gel, álcool a 70, luva, máscara. Eu fico bravo com facilidade. Eu espalho emoções relacionadas a medo e raiva. Eu encaminho mensagem que recebo, né? Quantas mensagens são espalhadas de maneira errônea, né? Então, essa é a zona do medo. E depois a gente vai aprendendo, né? Então, eu reconheço, eu começo a entender o que eu não posso controlar. Eu entendo que todos estamos tentando fazer o nosso melhor. Eu reconheço minhas emoções. Eu tenho consciência da situação e penso como vou agir a respeito. Eu paro de consumir compulsivamente o que me faz mal, sejam comida ou notícias. Eu avalio se a informação que chega a mim é verdadeira antes de compartilhar. E, na zona de crescimento, eu espalho esperança e mantenho um estado emocional e feliz. Eu agradeço e admiro o próximo. Eu tenho empatia com os outros e comigo mesmo. Eu disponibilizo meus talentos para quem precisa. Eu pratico silêncio, paciência, relacionamentos e criatividade. Eu procuro maneiras de me adaptar às mudanças. Eu vivo o presente e foco no futuro. Eu penso nos outros e em como ajudá-los. Então, nessa pandemia, a gente precisa se unir muito, principalmente os profissionais de saúde. Não vale a pena você ficar, nesse momento, batendo boca em relação à parte política, em relação a vaidades, a opiniões diferentes. Nós temos fantásticos profissionais aí disponibilizando informações de qualidade nas redes sociais. Eu queria destacar de uma maneira bem direta mesmo
a professora Melânia Amorim, que ela é de lá da Universidade de Campina Grande. Ela, inclusive, já foi minha orientadora quando eu estava no doutorado. Infelizmente, eu não concluí a tese, né? Mas é uma pessoa que tem trazido e tem se dedicado bastante a essa causa mesmo do Covid na gestação. Então, a gente aguarda também que as sociedades também se posicionem de maneira mais enfática e, realmente, diante de tudo isso que a gente falou, o que já era óbvio e que a gente concordava, hoje a gente pode dizer, por mais que ainda seja digamos assim, um pouco conflitante com o último boletim epidemiológico número 8, que fala que só gestante de alto risco faz parte dessas condições de risco, mas agora, com esse novo protocolo, sem dúvida alguma, já está escrito, se não tiver nenhuma mudança, toda gestante puérpera realmente faz parte do grupo de risco. Essa informação que estava sendo veiculada já, não de uma maneira sensacionalista, até porque a gente já sabia disso, qualquer obstetra que tenha um bom senso já se preocuparia com as gestantes. Isso aí é muito óbvio, são duas vidas. O sistema imunológico da mulher muda, as adaptações circulatórias, respiratórias e hematológicas são completamente diferentes na gravidez. Então, isso já era lógico para a gente, só que agora reforçou com essa nova determinação aí do protocolo do Ministério da Saúde. Não é motivo para pânico, não é motivo para desespero, não é motivo para uma preocupação excessiva. Pelo contrário, faça o seu bom pré-natal, conte com a ajuda do seu profissional de saúde. Se você é do SUS, é hora também de exigir as condições. Se você também, se não é usuário do SUS, mas é profissional de saúde do SUS, é importante que a gente melhore mesmo diante desse contexto. Não é pedir demais ter mínimas condições nas maternidades públicas. É um direito de todo profissional e de toda gestante. Os serviços vão se adaptar, existe restrição para a questão dos acompanhantes, mas a obstetrícia humanizada, independente de via de parto, independente de presença ou não do acompanhante, ela vai acontecer. E nós, profissionais, eu, Melânia e tantos outros profissionais sérios envolvidos com a saúde materno-infantil, nós vamos continuar na linha de frente, fazendo o nosso melhor. É isso, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Sempre a gente vai estar gravando aí informações de qualidade que eu julgo que seja extremamente importante, tá bom? Fique com Deus, boa Páscoa, aproveite aí para esse renascimento aí em Cristo, né? Que a gente renasça, principalmente nesse período de pandemia, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.